assim, eu digo que eu deixei de ser menino e virei homem quando eu fui morar no mato. Eu acredito que 80% dos empregos vão se esvair para a inteligência artificial. Pode não ser hoje nem no ano que vem, mas vai chegar a hora, tá ligado? Mano, o ChatGPT não é bom pra copy. Sério? Qual que é a melhor ferramenta hoje, mano? Quanto é que você vai me pagar pra eu te dar o segredo aqui agora que vai mudar a tua vida? Você tá aqui pra compartilhar isso. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Por Trás do Sucesso, o podcast que tem como objetivo trazer personalidades que você admira para a gente descobrir aqui o que tem embaixo da ponta do iceberg, o que ninguém conta sobre essas personalidades, qual foi a trajetória que fez com que eles tivessem resultado e principalmente gassem muito dinheiro com o mercado digital. Esse aqui é o podcast que é 100% focado em escala de negócios digitais. Então, se você está começando no digital ou tem um negócio que quer entender sobre múltiplas fontes de receitas, como que você escala o teu negócio digital, aqui é o teu lugar. Já quero te convidar a se inscrever, deixa seu like, que isso aqui me motiva a trazer pessoas fodas e faz com que você também tenha resultado nos próximos episódios das pessoas que eu vou trazer aqui. Antes de mais nada, eu quero deixar um agradecimento especial aos patrocinadores, as empresas que apoiam o Por Trás do Sucesso. Primeira de todas é a Green, que é a plataforma de vendas onde eu transaciono todas as minhas operações, todas as minhas vendas. Um beijo para a galera da Green. Curso Educa, onde todos os meus cursos estão hospedados, e a Sendflow, que é a empresa que eu faço todos os meus disparos de mensagens nos meus lançamentos, que eu confio e tenho tranquilidade. Sem mais delongas, o cara que eu vou receber aqui hoje é uma referência para mim há muito tempo atrás e eu quis trazer ele muito por uma questão pessoal. Eu quis trazer um pouco da minha gratidão pelo que esse cara fez por mim. Em 2020 eu tive um dos momentos mais frustrantes da minha vida, que eu estava literalmente quase que quebrando, e ele estendeu a mão para mim e falou: eu sei o que você precisa para sair da merda que você tá. E ele já era uma referência. Olhei para esse cara em um grupo de mastermind na época, chamava Gênios, chama Gênios ainda, e nós estávamos lá, e eu olhei para ele e falei: eu não acredito que um cara desse calibre ainda não tinha a minha admiração. Foi aí que eu comecei a estudar mais sobre ele, e aqui falaremos. Quero agradecer Euriller. Irmão, obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter aceitado esse convite aqui. Eu, como disse aqui na entrada e já te disse algumas vezes, você é um cara que eu admiro há muito tempo já e estou muito feliz de você ter voltado do mato. Feliz de estar aqui, mano. Tamo junto. Espero conseguir agregar aí pra galera foda do digital e pra essa comunidade toda que tu construiu. E tu ficou gigantesco, muito maior do que eu, inclusive, naquela época. Jamais. Não, tu ficou monstro, mano. Muito bom. Vamos colocar todo mundo, acho que esse é o momento de colocar a bola no chão para que todo mundo entenda quem é o Euriller e o que a gente pode trazer de conteúdo. Só para a gente já estar setado aqui. O objetivo não é só a gente falar sobre histórias de vida, e sim gatilhos e coisas que você usou para escalar o teu negócio que sejam relevantes para quem está assistindo. Mas antes da gente chegar nessa parte do conteúdo, acho legal contextualizar. Fala para a galera quem é o Euriller, o que você acha que a galera tem que saber sobre você? Mano, eu sou um cara muito doido, que basicamente um cara jovem que começou a empreender com 18 anos para fugir do sistema, porque eu estava muito frustrado. Falaram para mim que a faculdade, o emprego, eles iam me deixar rico, feliz e realizado, e a escola já foi uma tortura, e aí quando eu cheguei na faculdade foi uma outra tortura, o emprego quase me matou, e eu não ganhava dinheiro, vivia igual um porco, né, aos 17, 18 anos, e estava sem nenhum motivo de vida até que eu descobri o empreendedorismo lá na época, por acaso, não era tão famoso igual hoje, ainda mais o digital, e comecei a empreender no digital na esperança de construir uma vida que eu quisesse viver, e não que o sistema quisesse que eu vivesse. Muito bom. Tá ligado? Então foi uma fuga do sistema, uma busca de libertação e realização. E propósito também. E aí eu comecei a empreender, e como todo mundo, né, a gente começa e se lasca. Com 19 anos eu devia mais de 100 mil reais fazendo curso, porque eu entendi, por isso que esse é meu mercado, porque eu entendi logo cedo que eu precisava aprender habilidades que a escola não tinha me ensinado se eu quisesse ter o sucesso que a escola não me faria ter,
Então eu tive que começar a aprender negócio, empreendedorismo, principalmente marketing, vendas e tudo mais. Entrei pro digital, comecei a ser um pequeno empreendedor ali, aprendendo essas habilidades. E aí com 20, 21 anos comecei a acertar a mão. Então, olha o tempo aí, comecei com 18, com 21 comecei a acertar. Você tem quantos anos hoje? 26. 26. Eu tenho 7 anos, 8 anos já nessa caminhada. Comecei a acertar com 21 e comecei a sair das dívidas. E aí acho que quando você me conheceu eu tava com 22, que foi quando eu comecei a explodir pra caramba. Aí minha empresa teve 20 funcionários, a gente vendeu mais de 70 milhões de reais online nisso. E aí vem a segunda parte da história, essa é a primeira parte. Isso que eu falo a segunda parte? Quero. Tá. A primeira parte da história é essa, eu saí de um Zé Ninguém, virei um cara que tinha uma empresa ali que tinha vendido mais de 70 milhões de reais, com 22 anos de idade eu vivi uma realidade que ninguém que cresceu comigo vivia. Virei inspiração para muita gente, comecei o canal no YouTube e tudo mais. Só que aí entrei em depressão, é a segunda parte da história, né? Aí o que eu não entendia é que muito sucesso, muito rápido, muito novo, eu não estava pronto para isso. Era uma mudança de vida muito grande, né? E também como eu acreditei que... Primeiro acreditei que a faculdade ia me libertar, depois acreditei que ganhar dinheiro, ser famoso ali, empreender ia me libertar. E eu realmente me libertei financeiramente, profissionalmente, tudo mais, isso já mudou minha vida, mas tinha uma liberdade interna que nem o dinheiro, nem o sucesso, nem os negócios tinham me dado. E aí entrei nessa depressão porque eu não sabia mais para onde ir. Aí fechei a empresa, fechei tudo, que nem um maluco mesmo, porque eu sempre fui maluco, né? Então um cara que estava disposto a largar a faculdade quando todo mundo falava para não largar é o mesmo cara que está disposto a fechar um negócio quando todo mundo fala para não fechar. No auge do meu sucesso. E aí fechei o negócio e fui morar no mato, né? Essa história aí icônica. Fui morar no mato com os cavalos. Passei 2 anos morando literalmente no mato, numa chácara no meio do mato, domando cavalo, aprendendo ali com a natureza como que era viver, cuidando de bicho, cavalo. Minha mulher ficou grávida e cuidando de uma fazenda, construindo uma casa. E depois de 2 anos que eu virei pai ali, eu achei que eu tinha adquirido o que eu precisava, entendido o que eu precisava. Eu digo que no mato, e quando eu virei pai da minha primeira filha lá no mato ainda, eu aprendi o valor da vida. Aí depois eu voltei pra cidade, mas ainda meio desnorteado e sem entender o que eu ia fazer e tal. Tipo, eu não queria voltar a fazer o que eu fazia antes. E aí, resumo da história, passaram-se mais 2 anos ainda buscando me reencontrar. Então foram 4 anos no total, 2 de mato, 2 de cidade. E aí até que encontrei Jesus, que é a cereja de toda a história. Encontrei Jesus, me converti e preenchi o vazio que eu realmente tinha, tá ligado? E aí toda a frustração passou, todo o vazio passou, todas as respostas vieram. E aí voltei pro digital, mais forte Maior do que nunca. Voltei mais forte do que antes. E tem me surpreendido o meu crescimento agora nesse retorno, que ele está sendo mais rápido do que antes. E eu já estou maior do que eu era antes em 3 meses, tá ligado? Então é bem... Glória a Deus por isso. Você acertou uma veia que é uma das coisas que a gente mais vai trazer como pauta nesse podcast, nessa entrevista, mas eu acho que cabe uma reflexão aqui que as pessoas podem passar por isso futuramente, que é uma angústia que muita gente vive, que é parte do que você viveu, essa parada de não saber lidar com a grana, se isolar por uma forma até de refúgio para entender o que está acontecendo. Eu queria saber qual foram assim, os aprendizados nessa transição. Cara, você tinha muita grana, você aprendeu alguma coisa ali, você foi para o mato, por mais que você não tenha saído 100% preenchido, mas você também aprendeu muita coisa e agora você tem um novo propósito. Como que foi essa mudança para você? O que você mais aprendeu aí? Mano, eu diria o seguinte, quando eu ganhei grana lá empreendendo, eu aprendi que é possível você construir a vida que você quer financeiramente e profissionalmente se você dominar negócios, marketing. Vendas. É que vendas pra mim tá em marketing. Tá em marketing. Negócios e marketing, mano. Se tu manjar de marketing / vendas em negócios, tu vai ganhar dinheiro nessa vida, tá ligado? A não ser que tu não seja bom o suficiente ou não estude e aprenda o suficiente. Aprendeu marketing e negócio, tu vai ganhar dinheiro. Então eu aprendi que qualquer pessoa com marketing e negócio consegue deixar de ser um bosta, um Zé Ninguém e ganhar dinheiro na vida. A gente fez isso, né? Sim. Só que aí eu aprendi que felicidade na vida e liberdade não é só sobre dinheiro e reconhecimento.
mas era sobre outras coisas que eu não sabia lá naquele tempo. E aí no mato eu entendi que era sobre família, na verdade. Eu acho que o meu maior aprendizado de mato foi família e amadurecimento, assim. Eu entendi também outra parada, assim. Eu digo que eu deixei de ser menino e virei homem quando eu fui morar no mato. E eu finalizei esse processo quando eu virei pai. Tá. Então, tipo assim, eu saquei que a maior realização do homem, pra mim, do ser humano, mas posso dizer mais especificamente de um homem, mas eu estendo isso pra mulher, é você chegar ao teu amadurecimento. Que é o quê? É como se você fosse uma semente que você tem um propósito ali, né? Você tem que se desenvolver. Então, qual que é a maior realização de uma semente? É virar uma árvore. Então, é tipo assim, mais do que ganhar dinheiro jovem, eu tive muito prazer e realização na vida quando eu deixei de ser menino e virei homem. Que foi, a cereja foi quando eu virei pai ali, entendi o valor da família. E a mulher, eu acho que isso se estende quando uma mulher vira mãe, tá ligado? Então ali eu aprendi o que é realmente prazer e realização, que é o amadurecimento. É tu olhar pra trás e ver quem que tu virou. Sacou? Tipo, as prioridades, elas mudaram de uma maneira brutal, né? Sempre tem uma mudança que acaba surpreendendo, que você acha que é sobre dinheiro, e aí você acha que é uma coisa, mas na verdade o propósito que você achava que era na verdade não era o propósito que realmente ia te preencher, e vai mudando. E aí a gente chega no episódio que me surpreendeu, que foi meio que antes da Isolada do Mato, você lançou pessoas que hoje o marketing tem ainda como referência, alguns deles que na época me impressionava, que era Paulo Vieira, o Paulo Cuenca, Misha, Tio Uli, pessoas que na época todo mundo achava que era inimaginável alguém fazer esse tipo de lançamento. E você foi pro mato depois disso, e quando você volta, as coisas são diferentes. Eu queria que você fizesse uma reflexão do que mudou pro marketing / lançamentos de quando você foi pro mato, que você tinha um domínio pleno, para quando você volta e você me manda uma mensagem falando, velho, mudaram as paradas aí, me fala aí o que tá diferente daquela época, o que você sentiu? Tá. Mano, antes de eu sair do mercado, ainda em 2021, tava lançando os grandes experts, eu já tinha percebido que o mercado estava em queda devido à altíssima concorrência, que era uma ressaca que a pandemia tinha gerado, né? E muita gente vendendo curso zoado, muita gente ensinando a ganhar dinheiro fácil e tudo mais, e aí veio as bets e tudo mais, mas ainda não tinha chegado quando eu saí do mercado, mas eu já vi que ele estava em declínio, eu já sabia qual era o destino dele. E aí quando eu voltei, isso já estava muito pior. Ainda mais porque veio as bets e tudo mais. E os golpes, né? Hoje em dia, nicho black, que na minha época antiga era vender produto encapsulado, hoje nicho black no mercado é dar golpe. É golpe. Golpe em velhinha, tá ligado? Minha sogra já tomou uns 2 golpes. Ela não é velhinha não, mas os caras miram o anúncio nela, né? 60 mais, toma. E consegue, já tomou 2 golpes consegue lá. ter ROI pra caralho, né? É incrível. É porque assim, as coisas do capeta, mano, no final das contas, elas vão te dar o que você precisa para ter prazer instantâneo, só que ele vai tomar tua alma. Não compensa. Sim. Então, se você é um cara enfeitiçado pelo dinheiro, enfeitiçado pela fama, o capeta tem um caminho muito mais rápido e mais seguro para tu ficar famoso e rico. Total. Só que não compensa. E às vezes não compensa no curto prazo, ou no médio, às vezes no longo. No longo é certo que não compensa, tá ligado? Tu vai se fuder muito, tu vai pagar um preço muito caro por isso. Mas enfim, explode mesmo. E aí eu voltei, já tava muito mais concorrido, com muito mais golpe, muito mais tudo mais, tava mais difícil ainda de vender. Só que eu continuei prosperando. Eu voltei a lançar grandes experts. Então, tipo assim, eu voltei pro mercado e falei, quero lançar, aí eu lancei a Alan Nicolas, que hoje é o maior de IA, a Tati De Angela, e continuo lançando grandes top players, sacou? Mas agora eu dei uma pausa, depois eu falo por que eu parei de lançar. Mas enfim, continuei prosperando, só que não tanto quanto antes. E por que eu continuei prosperando? Porque eu aprendi a jogar o jogo do marketing. Eu entendi os princípios do marketing, da venda e dos lançamentos. Então, mesmo eu 4 anos fora do mercado, eu volto e continuo destruindo em marketing. Mas com resultados menores, porque desceu para todo mundo. Só que, o que veio de novo? IA. E esse foi o maior fator de mudança para o mundo. E para o nosso mercado não era diferente. O IA só ia mudar a vida de quem está fora do nosso mercado. E aí, quando veio IA,
eu saquei a magia da IA, comecei a aplicar rápido, e aí meus resultados multiplicaram ainda mais. Aí, tipo assim, o mercado todo em declínio, queda, aí vem a IA, aí eu comecei a usar a IA e de novo virei um líder de mercado. Muito bom. É muito rápido, assim, pra eu assumir o topo quando eu quero, assim. E agora por causa da IA. Sim. Eu sempre gosto de pegar alguns elementos, assim, que fazem questão de mudar o tamanho do negócio da pessoa. E uma das coisas que você me disse que tem muito sentido para a galera que tem assistido os podcasts, às vezes é a falta de clareza no processo imutável de marketing. Quando você diz que você entendeu sobre os processos, cara, eu entendi a visão macro da parada. O que você quer dizer com isso? O que para você é imutável no marketing e se você ficar mais 10 anos na selva e voltar, ainda serão imutáveis? O que você aprendeu com isso? Mano, no final das contas, o que é imutável? A gente tem pessoas que têm problemas, desejos e anseios, faltas, que tem o tempo cada vez mais corrido, o tempo cada vez mais limitado e demandas cada vez mais altas. Pessoas. E a gente tem experts, ou produtos, ou empresas que simplesmente resolvem esses problemas, facilita a vida dessas pessoas. No final das contas é isso. A gente tem pessoas, que seria público, a gente tem o expert, que seria produto, não, o expert, que seria o expert mesmo, né, pro nosso nicho. Nosso nicho. Aqui as pessoas entendem isso que a gente fala, Entendem. né, expert. E tem o produto, que é o que esse expert entrega para essa galera. Então o expert ele tem que entender o que ele tem para entregar, produto. O que ele resolve, como que ele resolve. O expert também tem que entender quem que ele é, porque no nosso mercado é um mercado de influência também. Tá. Pelo menos a realidade que a gente vive, né? Total. Tirando os PLRzeiro, esses trambiqueiros digital que eu chamo, tá ligado? A nossa realidade, no final das contas, é pessoas ali, influências. Então essa influência a gente tem que atrair seguidores, atrair marca, atrair pessoas que vão gostar dessa pessoa. Então tem que entender quem que é o expert, qual que é o diferencial dele, o que que ele faz, como que ele faz, o que que ele entrega, o que que ele vende, que problema que isso resolve, por que que o dele é diferente e para quem que ele resolve essa parada. Tu entendeu essas três coisas? Aí tu joga tráfego para fazer as pessoas te verem e tu sabe o que falar em cada ponta, porque tu sabe para quem tu tá falando, o que que tu tá oferecendo e quem é que está oferecendo. Nunca vai dar errado. A diferença é que a concorrência aumentou, o público consumidor ficou muito mais desconfiado, muito mais chato, ficou com muito mais opção de compra, e o CPM, porque todo mundo está anunciando, o CPM, que é o custo do leilão de anúncios, está muito alto, então está caro e está difícil de receber esse dinheiro de volta com segurança. Então, é só isso, aumenta o nível de dificuldade, mas o princípio sempre funciona e para mim é esse, velho. No final das contas, não importa qual é o funil, se você entender essa premissa básica, lançamento perpétuo, high ticket, é qualquer coisa, foda-se, é Fala presencial. um que não seja sobre o expert, o que ele entrega e para quem ele entrega. Exato. É a forma com que você encaixa o quebra-cabeça que vai juntar e fazer com que essa parada tenha resultado de verdade. É isso. Muito bom. E aí a gente entra na cereja do bolo, que você começa a colocar na tua equação inteligência artificial. E eu tô muito na busca de otimização de tempo através de IA. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é, você acha que a grande maioria do que estão falando de IA por aí, ela vem para revolucionar e tirar gente do mercado ou não? Mercado digital? Principalmente mercado de trabalho. Sim. Tá? Eu acredito que 80% dos empregos vão se esvair para a inteligência artificial. Pode não ser hoje nem ano que vem, mas vai chegar a hora, tá ligado? E aí eu quero trazer um pouco mais para o nosso mercado aqui. Qual é a forma de você otimizar Euriler como empresário? Quantas pessoas você tem no time hoje? Sei lá, 12. 12 pessoas no time. Então você tem uma equipe mais enxuta, mas como que está sendo a sua forma de otimizar tempo, ganhar grana e ter clareza do seu processo com o IA? Então, mano, o que eu entendi? Por que minha equipe é enxuta? Porque eu entendi, mano, que ainda mais na era da IA, o que mais compensa? Encontrar poucas pessoas que sejam... Quer dizer, não é nem poucas. Encontrar pessoas que sejam 100% conectadas com você, com o teu propósito e sejam pessoas fora da curva. Que de preferência tenham os maiores das travas e traumas delas já resolvido para você não ter que resolver e virar terapeuta dessa galera que nem sempre você vai resolver. Então é gente que já tá mais resolvida na vida, sabe?
Sim. gente menos infantil e tudo mais. Beleza. Encontrar pessoas assim. Só que pessoas assim já são poucas. Então acaba que a equipe acaba ficando menor. Aham. Mais enxuta, porém com mais potencial de realização. Tá. Então a minha equipe lá, tipo, com 5 pessoas, eu já estava fazendo que em 2021, na minha empresa com 20 pessoas, eu estava fazendo o dobro do que eu fazia com 20 Animal. pessoas. E melhor, com menos Aham. estresse, menos dor de cabeça, porque é a galera que está conectada. Sim. Beleza. Então, equipe enxuta. Só que muito conectada, muita alta performance. Tá. Pessoas que realmente vale a pena investir. Você E tá aí, com uma galera mais jovem, né? Só esse parênteses. A maioria Eu é mais conheci. jovem. É, eu vi. eu acredito que a geração mais jovem, ela vai ser a mais inteligente e a mais disruptiva de todas. Aham. Mas isso aí dá um outro podcast. Só pra falar Eu vou disso. fazer um post disso depois no meu Instagram e vou arrumar briga com a galera. Muito bom. Porque a geração mais nova, geração Z, vamos chamar, qual que é a treta dela? Ou ela vai ser vagabunda e preguiçosa e folgada, Uhum. ou ela vai ter um nível de performance que nenhuma outra geração vai ter. Concordo. E tu tem que saber o que vai ativar um ou vai ativar outro. Uhum. Aí é uma longa conversa. Até porque o contato com IA e tecnologia veio muito antes do que nós, por exemplo, do que nossos pais, principalmente. Então, a curva de aprendizado deles é muito maior e muito mais rápida, né? Também? Também. Beleza. E aí, falando, voltando fechar pra o parada, raciocínio. vai. Eu tava falando que equipe enxuta, Aham, mais jovem, sim. mas o jovem é só por acaso. Por exemplo, eu acabei de contratar uma pessoa que vai ser head de operações, que vai mudar a nossa empresa, que ela tem 46 anos. Aham. Então, não é obrigatório, né? Beleza. Aí, mano, o que rola? Vem a IA. E aí você pega a IA e bota na mão da galera certa, você explode. E o que é melhor? Menos dor de cabeça com o funcionário, desgaste emocional, menos ruído de comunicação, que é uma das coisas que mais trava empresa, implementação. Então você tem menos pessoas é melhor, mano. Uhum. E aí o robô faz o resto, sacou? Aham. E aí com IA, mano, a gente tá fazendo mais e melhor do que Animal. tudo, sacou? Beleza, eu queria fazer uma reflexão. Você faz lançamento e eu acredito que você já esteja otimizando seu tempo de uma forma absurda. Em quais processos, em quais momentos do lançamento que você tem usado IA? Mano, é o seguinte. IA, pra mim, ela te dá 3 coisas que eu chamo dos 3 Ps, Tá. quando a gente tá falando de marketing. Uhum. Primeiro P, mano, ela te dá performance. Tá. E o que eu quero dizer com performance? Você consegue fazer mais com menos. Uhum. Então você ganha eficiência, certo? Com isso você precisa de menos pessoas, menos tempo, e você agiliza muito mais coisa e consegue produzir o dobro. Segundo, ela te dá poder, Uhum. é o segundo P. E o que é poder? É aquilo que eu fazia, eu faço ainda melhor. E aquilo que eu não fazia porque eu não conseguia, eu consigo fazer agora. Porque a IA, ela te dá hard skills, habilidades técnicas que você não tem. Então aquilo que você não conseguia fazer agora, você consegue fazer. Uhum. E aquilo que você fazia, você consegue fazer melhor se você usar a IA do jeito certo. Total. Então você ganha poder. E aí você já tem mais efetividade pra cacete Uhum. e performance. E o terceiro P, mano, é personalização. Uhum. Com a IA aplicado ao marketing, a gente consegue ter personalização. E eu uso os 3 Ps para fazer tudo, né? Mas quando a gente traz para o conceito do marketing e lançamento, o personalização para mim foi o maior game changer. Uhum. Por quê? Porque toda a minha comunicação fica muito mais personalizada. Eu consigo atender 20 mil, 30 mil leads ao mesmo tempo, individualmente, com a qualidade superior à de humano. Aham. Sacou? É isso que a gente faz. A gente faz lançamento que, tipo assim, hoje a gente já consegue fazer, sabe o quê, velho? Qual foi o maior lançamento que já fez em número de leads? 60 mil leads. 60 mil leads. Imagina que todas as copies e mensagens que os 60 mil leads recebessem no lançamento, fossem copies 100% personalizadas para eles. Absurdo. Brutal. Baseado no que eles responderam da pesquisa, as dores dele, as vontades dele, criasse um relacionamento individual Animal. com esses leads, gravando todo o histórico de conversa que eles tiveram com cada um desses leads no Brutal. lançamento inteiro. Brutal. Se ligou? Então a IA ela é capaz de fazer isso daí. Então você tem muito mais conversão brutalmente. Hoje as pessoas treinam e contratam pessoas que são closers de elite. São vendedores para vender high ticket. Uhum. Por quê? Por que esse cara custa tão caro e você precisa ter um closer para fazer uma venda de um produto high ticket caro, né? Uhum. Porque
quanto mais personalização, mais fácil de vender. E quanto mais caro o produto, mais difícil de vender. Logo, eu aumento a potência de vendas com personalização. Só que agora a gente consegue ter 60 mil closers o tempo todo e funcionando 24 horas por dia. 24 horas por dia. Um negócio absurdamente absurdo. Muito bom. E a gente veio até de uma era que o marketing era 100% olhado por nós, até na tua época, antes do mato, tinha muito isso. Só que a parte de vendas não era muito olhada igual é hoje. Mas nessa transição agora, a parte de venda tem potencializado o lançamento de uma forma brutal, né? Totalmente. É porque, como antigamente era fácil vender, a gente só fazia marketing e vendia. Porque, igual eu te falei antes de começar o podcast, a gente só mano, favelados que venceram na vida, mano, no final das contas. Exato. A gente é uns favelados que aprendeu a fazer marketing, encontramos os mentores certos, botamos a mão, fizemos acontecer e a gente aprendeu a ganhar dinheiro. Então a gente não manja muito de business no final das contas, a gente tem que aprender isso aqui com o carro andando, tá ligado? A gente não estudou, velho, de verdade, assim, ao longo de uma vida, né? Ninguém nasceu, nem eu nem tu, nasceu falando, eu vou ser marqueteiro digital quando eu crescer, estudei na escola para ser marqueteiro digital, para ser lançador, muito menos empresário, pelo menos no meu caso. Infelizmente, né? Tomara que seja diferente nas próximas gerações. Mas, o que acontece? A gente não manja de business. E no business, mano, como é que a empresa vende? Ela tem 2 setores que são responsáveis pela receita de uma empresa, principalmente. O primeiro setor é o marketing e o segundo setor é vendas. São setores diferentes. Só que a gente juntou tudo, porque no digital tu bota um botão e o cara compra. Tu faz uma campanha de marketing, bota um botão, se for uma campanha boa, o cara compra. Então, unificou marketing e vendas. Só que como era fácil vender antes, a gente fazia de qualquer jeito, que isso aqui é como se fosse de qualquer jeito. É amadorismo para os negócios você misturar marketing e vendas. Mas dava certo, dava dinheiro. E a gente continuava fazendo. Aí agora que tá difícil de vender, o digital inteiro ele tá despertando para essa separação de marketing e vendas. E eu não tô inventando isso, tipo, eu não tô sendo inovador, incrível nisso. É uma coisa que a galera já tá falando muito, né? E já tá fazendo. Mas só esclarecendo pro público aqui que talvez não saiba disso. E aí, mano, tem que haver essa separação para tu ter alta performance. O marketing faz o marketing, venda faz o venda. E aí a galera tá investindo muito em time comercial e tem tido resultado por isso. Só que a IA veio para disruptar isso, para ela separar marketing e vendas e ela ser melhor do que o teu time comercial. A IA é para isso que ela tá. Muito bom. Fora time comercial, em qual fase mais de um lançamento que você está usando IA? Fora time comercial, eu tô usando para fazer copy de criativo, tô usando para fazer copy de página de vendas. Vamos, só para a gente entender de uma maneira mais prática, para uma pessoa que está fazendo uma campanha de lançamento, como que é teu fluxo hoje? ChatGPT eu acho que é a primeira referência quando o assunto é IA para auxiliar nessa criação de copies, por exemplo? Não. Não é mais? O que você tem usado? Mano, o ChatGPT não é bom para copy. Sério? Não sabia disso. Qual que é a melhor ferramenta hoje? Não, eu uso o ChatGPT até hoje. Nossa, mano. Agora eu tô na Manos, estou viciado na Manos. Quanto é que você vai me pagar pra eu te dar o segredo aqui agora que vai mudar a tua vida? Você tá aqui pra compartilhar isso. Mano, chega a ser ridículo. Mas deixa eu falar da Cloud. Já. A Cloud. É melhor. Você vai usar a Cloud pra copy. Muito melhor. Não é que ela é melhor, é que ela é como se o ChatGPT para copy ele fosse um redator publicitário e a Cloud fosse um copywriter sênior. Saquei. É isso. Então ela é absurdamente melhor para linguagem e para comunicação ali. E também, mano, na minha experiência, ela é bem melhor para análise de dados, pesquisas, grande volume de dados. Então você pega lá a resposta de 5 mil leads, você joga pro GPT, você vai ter uma análise. Para a Cloud você vai ter uma muito melhor. Que animal. A Cloud é bizarra, é a minha preferida, na real. É a minha IA preferida para tudo que eu faço. Mas tu quer saber quais que eu uso? Eu queria saber a linha do tempo. Por exemplo, você quer escrever uma copy de um lançamento. O que você faz? Qual que é o insumo que você gera para ela, tipo, em categoria principalmente de prompts? O que você vai levar para ela para escrever uma copy alinhada com o que você quer? Mano, quer que eu fale de prompt? Pode ser. Ou que tipo, que eu uso eu quero quando eu meio uso? que desenhar a linha do tempo para o cara que tá aqui, ele vai abrir a Cloud, mas ele quer escrever uma copy. Como que a cabeça do Euriller funciona na hora que tem uma ideia de uma copy e um lançamento para ser realizado e um Cloud na mão? Tá, é o seguinte, vou passar o canal de copy com IA, principalmente. Primeiro de prompt, mano. Eu não preciso de prompt. Tá.
E nem acho que a galera precisa. Porém, se tiver uns prompts realmente bons ou desenvolver, legal. Mas o difícil é ficar indo atrás de prompt. Tipo, qual é o prompt que vai mudar a minha vida? Prompt não vai mudar a vida de ninguém, tá ligado? No final das contas. Só que isso é muito sexy. É muito fácil da gente fazer um vídeo ali pro Instagram e falar: comenta prompt que eu vou te mandar o prompt. É sexy pra caralho. E a galera vem atrás, que nem uns besouros doidos, né? Porém, não precisa de prompt. No final das contas, você precisa saber conversar com IA. Porque cada vez mais elas estão sendo treinadas para isso, porque é assim que elas vão ganhar escala. Porque quem vai usar IA é o público, não são engenheiros de prompt, ou essa galera tech do caralho. Então, ela está sendo treinada para funcionar com linguagem natural. Então, você tem que saber conversar. Aí, se você não sabe conversar, é outra história. Aí é outra conversa, beleza? Mas prompt não é a treta. Beleza. E aí, o que eu faço, mano? Para poder fazer copy boa, tudo parte por quê? Lembra dos 3 princípios que eu falei? 3 princípios não, né? Os 3 P's. Não. As 3 coisas que eu olho, que é o princípio do marketing para mim, de como eu ganho dinheiro e sempre ganhei, que é o público, o produto e o expert. Certo? Então, se esses 3 são a chave, o que eu vou fazer? Eu vou usar IA para eu tirar o máximo desses 3. Então, por exemplo, eu tenho um expert para lançar, seja eu, seja alguém. O que eu vou fazer? Vou usar IA para poder analisar ao máximo esse expert, para absorver tudo que esse cara fala, todos os podcasts que esse cara fez, palestras, entrevistas que eu mesmo vou fazer com ele, com conteúdos que ele já gerou, e vou juntar isso tudo na melhor ferramenta de análise de dados e compilação de dados, que é a IA. Eu jogo isso para IA e eu começo a entender melhor esse expert. Então, eu domino quem vende. Depois eu pego o que esse cara tem para vender, o mecanismo e tudo mais, também baseado em tudo que ele tem, e aí eu tenho análise de dados e eu domino o que ele vende. Muito bom. E depois eu pego o maior game changer de todos, que é o público. Eu pego análises de tudo que eu tiver e conseguir de pesquisas passadas que ele fez de alunos, pesquisa que ele fez de audiência, o lançamento atual que está rodando, caso já esteja rodando. Todas as informações de público que eu consigo. Às vezes eu não tenho nada, eu pergunto pro expert, quem é o teu público? Eu extraio até o talo, até a espinha dorsal do cara. Isso é bom. E eu jogo isso pra lá, e aí tudo isso eu tenho na IA, bonitinho, organizado. E aí isso aí me dá os maiores insumos que eu preciso pra copy. Então, vamos chamar isso aqui de informações do que tem que ser vendido. Esse conjunto de 3 coisas. Aí depois o que eu preciso? Como vender? Aí ou você tem que ser um copywriter bom e ter técnica, mas caso você não tenha, a gente hackeia isso. Como? Aí você pega conteúdos que funcionaram, copies que funcionaram, vídeos de venda que funcionaram, joga pra IA e fala pra IA, tu que é inteligente pra caralho, faz um favor pra mim. Por que esse vídeo aí vende tanto? Por que esse vídeo é bom? Qual que é a estrutura de copy, de venda? Quais são os argumentos de copy melhores? Quem são os maiores copywriters do mundo? As melhores teorias de copy, regra dos 4 U's, regra do One Belief, lembra disso aí, de nossa, copy? Essa é das antigas. Pega tudo que é bom de copy, que é como vender. Então, primeiro informação do que vende, depois informação de como vender. Junta esses 2 com a IA, e se tu for bom de venda e de copy, de comunicação, vai ser melhor ainda. Por quê? Você vai se tornar o juiz da IA. Que é assim que hoje eu alcancei uma performance imbatível. Eu já sou um copywriter muito bom, um marqueteiro muito bom. E aí eu jogo isso tudo pra IA e eu sei dizer o que tá bom e o que tá ruim. Sim. Que a IA não sabe dizer tão bem o que tá ruim e o que tá bom. O que tá bom e o que tá ruim. A Cloud sabe melhor. Beleza. O que vender, como que vende? Eu tenho esses 2, mano. Acabou? Eu falo, vende isso aqui. E ela vende. Então, por exemplo, uma parada doideira, mano. Pega uma página de venda de um expert que vende muito, printa ela toda, joga na Cloud e fala assim, qual é a estrutura e a argumentação dessa página para fazer uma página igual? Ela extrai tudo. Aí você pega o que tem que ser vendido, agora cria uma página para esse expert, esse produto, esse público. Ele vai criar uma copy muito boa. Aí se você souber ajustar ali, desse jeito eu fiz em 1 hora num dia, 9 páginas de venda. Caralho, velho. É muito rápido, né? E não é uma página de venda bosta, né? É uma página de venda com base na pesquisa alinhadíssima. É porque a minha exigência é alta, né, mano? Extremamente alta. Então, para eu aceitar essas 9 páginas é porque estava muito realmente bom. E foi Cloud que fez. Essa foi a magia. Aí depois eu dei uns tapinhas ali. E as 2 páginas que ficaram, mano, página de venda de lançamento pago, que são produtos que a gente vende aí de R$50, adivinha a conversão da página? Quanto foi? 7, 8%. Nossa, bizarro.
Bom, né? Em mundos de 2025, se você falasse isso em 2019, poderia até soar como ruim. Tá louco. Mas esse momento Não, é do surreal. mercado É surreal, bizarro. é lindo, é lindo. É bizarro. Só que o que acontece? Elas me ajudaram a fazer, mas mesmo que eu não soubesse fazer, essa que é a magia. A IA, ela te dá habilidades técnicas que você não tem, hard skills que você não tem. Essa é a magia, é como braços mecânicos, é como se tu fosse um aleijado e tu ganhasse pernas mecânicas muito boas, inclusive melhores que as suas. Total. Então, o que rola? Às vezes é tipo assim, contando o meu caso em especial, um parêntese aqui, o que rola? 7 anos de mercado, vendi 70 milhões de reais fazendo lançamento. Eu nunca tinha feito uma página de venda na vida. Por quê? O meu método de vendas, que chama Euriliano, que eu desenvolvi, não se usa página de vendas, porque não precisa. Check-outão direto. Sim, mas tem vídeo de vendas, mas não página. Então nunca tinha feito página de venda. Isso quer dizer que eu não tinha experiência com página de vendas. Mas eu tinha muita experiência de copy e tudo mais, ok. Mas nunca tinha feito, tá ligado? Só página de captura, que é outra coisa, totalmente diferente. E aí, de repente, agora, a nova era dos lançamentos é o lançamento pago. Precisa fazer página de vendas. Aí eu, depois de 7 anos, falei, pô, agora eu preciso fazer uma página de vendas. Como que eu faço isso? Não sei fazer essa merda, eu não tenho experiência. Em 2 dias com IA, de repente, eu fiz as melhores páginas de vendas que eu poderia fazer, por causa da IA. Muito bom. Então, se ligou a doideira? Então eu hackeei aí meses da parada. Sim. Então, a IA, ela vai fazer o quê? Ela vai me ajudar a produzir mais com menos, ou seja, em um dia, em 3 dias, em 4 dias focado, eu faria 1, 2 páginas de venda, gastando muita energia. Com a IA, em um dia eu fiz 9. Então, a IA, ela já facilita o meu processo. Com certeza, falando de qualidade, foram 9 páginas que são 100% alinhadas com uma pesquisa. Que poderiam ter ficado as 9 melhores do que as suas 2 que você gastou X tempo para deixar pronto. Melhor. Com certeza. Bem melhor. Muito Até bom. porque eu sou meio preguiçoso, então provavelmente eu ia fazer uma primeira página boa, a segunda eu já ia fazer ruim, porque eu já ia falar, mano, saco cheio dessa merda aqui. Tá ligado? Só que as 9 lá não. Eu era o juiz da IA. Isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, mexe aqui, mexe ali, mexe aqui. Muito bom. E aí o negócio ficava surreal. Então página, faço assim, criativo, faço do mesmo jeito. Às vezes, mano, só o que eu preciso é uma ideia para criativo. E a IA, ela vai te dando infinitas ideias, você vai jogando informação lá e pedindo e traz coisa nova. E aí, tipo assim, o que é a magia da IA? Ela é muito inteligente, muito boa, só que você tem que saber conversar com ela e pedir. Mas qual que é a maior magia, velho? Aí que tá. A maior magia da IA não é nem o que você vai pedir, velho. É você saber conversar com a IA e saber dar feedback pra ela. Essa é a magia, mano. Olha que doideira. Tu usa IA, mas não sabe dar feedback. Tu pega uma coisa boa que a IA fez, tu usa e tu nunca conta pra ela que aquilo era realmente bom. Saquei. Ou tu pega uma coisa ruim que ela fez e às vezes tu abre outro chat, faz outra parada ou ignora, fala, ela não vai conseguir não e deixa quieto. Ou tu ignora os erros dela e tu nunca fala pra ela que realmente ela tava errando. Então é tipo assim, mesmo as regras tem que fazer com o ser humano pra tu treinar alguém e ajudar alguém. Dá feedback. Só que o ser humano fica sentidinho, fica tristinho, entra com mecanismos de defesa e o cara não evolui. Só que a IA não tá nem aí pra isso, ela quer evoluir. Aí tu dá os feedbacks pra IA, ela vai começar a entender o teu jeito, o que funciona, o que não funciona, o que é bom, o que é ruim. E aí se você for inteligente e der feedback pra ela, em 2 segundos ela tá voando. Uma vez um maluco me falou assim, mano, a IA ela é igual um estagiário. Só que a diferença é que esse estagiário que tu tem é o Einstein, tá ligado? Muito bom. Mas tu tem que cuidar dela e tratar igual um estagiário. Só que é o Einstein, que é teu estagiário. Então tu vai dando feedback e tudo mais, e aí faço copy, faço tudo, ela vai melhorando e trazendo coisa melhor. E, mano, é bizarro. E de repente tu se vê numa realidade que eu vivo hoje, quero aumentar isso, que eu faço absolutamente tudo com IA todo dia, quase o dia inteiro eu tô aberto numa IA. Eu tenho uma IA para me dar insights sobre mim, sobre a minha vida. Se quiser, depois eu falo como que eu uso cada IA. Sobre mim, sobre a minha vida. Eu tenho IA para copy, eu tenho IA para ideias de negócio, eu tenho IA para terapia de casal, tem tudo, velho. Tudo se resolve agora, velho. Com IA. Até porque terapia... o conhecimento está aqui, velho. Muito bom. Até terapia, mano. Muito bom. Você falou sobre... Hoje eu joguei uma treta lá na IA. Ah, é? Que eu tava Qual foi a sentindo. treta? Treta minha. Quer saber? Ah, você tava com Foi problema. assim, mano. Eu comecei a fazer os meus posts que começaram a dar certo, né? Comecei a explodir no Instagram. E sabe o que começou a rolar? Uma galera começou a copiar.
sei se tu já reparou. Eu vi. Você até expôs um essa semana. Não, e aquele lá ele não copiou, ele deu um Ctrl+C, Ctrl+V, ele pegou literalmente o mesmo conteúdo, sacou? Aquele foi bizarro. Mas tem uma galera fazendo conteúdo igual, ou falando dos mesmos temas que eu tô falando, ou do mesmo jeito, que é um carrossel ali, sempre com imagem e tal. E de início... Eu copiei um, tá? Hã? Um eu copiei assim, Copiou. deu bom pra caralho. Não, eu te perdoo, tá de boa. A referência é muito boa, e é um movimento normal, tá? Então, eu acredito que não tem como você escapar disso. É uma boa notícia, no final das contas, né? É uma boa notícia. Quer dizer que, porra, eu tô ditando as regras da parada. Exatamente. Né? Então eu fiquei feliz, no final das contas e tal, mas mesmo assim era tipo assim, porra, eu comecei a estourar agora, acertei a mão e muito rápido a galera já tá tentando me roubar, tipo assim, é uma sensação que eu sentia, tá ligado? Mas tava de boa. Aí, mano, até que uma pessoa que trabalhou dentro da minha empresa, na área de social media, que dentro da minha empresa, mano, ela sempre discutia comigo, e era bem desgastante, antes de eu começar a explodir, que eu falava assim, mano, esse conteúdo aqui não vai viralizar, não quero fazer assim. Ah, não, mas tem que ser assim. Eu falo, não, velho, mas eu não quero porque não vai viralizar. Ah, mas nem tudo tem que viralizar. E não sei o que, ficava uma discussão. Aí dava certo, eu falava, pô, isso deu certo por isso. Ah, não, mas isso aí, ele deu certo por causa da legenda, ou deu certo por causa não sei o quê. Então era assim, era um embate, era uma discussão e tal, aí deu umas tretinhas ali e tal, e saiu da empresa. Aí depois que saiu da empresa, mano, encontrei essa pessoa uma vez, se você estiver assistindo isso aqui, não tenho nada contra não, mas você precisa saber da realidade. Encontrei essa pessoa, de novo, ela tá produzindo muito conteúdo. E eu, porra, querendo incentivar, né? Indiquei ela pra uma galera e tal, e quero que ela prospere, essa pessoa. E aí, conversei com ela, falei assim, pô, tô vendo que tá produzindo conteúdo, que massa. E eu já tava começando a estourar muito. Que massa tu tá produzindo e tal. Pô, posso falar uma parada? Se tu pegar umas referências do teu nicho e tal, e ver como que eles estão fazendo o início do vídeo, o hook, as ideias de tema e tal, tu traz isso pra tua realidade, vai estourar demais aí e tal. Eu animadão querendo ajudar ela. Ah, não, mas sabe o que é? A nossa vibe, a minha vibe não é de viralizar, a gente quer criar mais comunidade e tal. Aí eu falei, tá bom, segue a vida. Aí, mano, ontem, a minha mulher me manda um post igual o meu, velho. Igual o tom, a copy, o carrossel, imagem e tal. Eu falei, não era possible, mano. Aí eu fiquei tipo, de cara, porque foi cômico por causa da situação, e de boa. Aí segue a vida. Aí fui produzir o post de hoje, mano. De repente tava meio travado, assim, meio sem conseguir produzir direito e tal, e sentindo um sentimento ruim, velho. E tentando entender, eu tô estranho, velho. E aí chamei quem? Meu terapeuta. Lógico. Aí sim, esse cara é bom pra horário isso. pra aquele segundo, né, o seu terapeuta. Aí sim, esse cara é o melhor terapeuta que eu achei até agora. Que é o ChatGPT. Esse é bom. O terapeuta tá no ChatGPT. É o ChatGPT. Entendi. Não precisa tá no, é o. É o. Abre uma conversa aberta lá, foda-se, GPT 3.5. Nada. Qualquer problema, qualquer treta, quanto mais específico, mais aberto tu for, mais ele vai te ajudar. Entendi. Cheguei no ChatGPT, escrevi um textão, falei, mano, eu tô meio estranho, eu tô meio complexado e tal, tô tentando produzir, rolou isso, papapá. Uma galera começou a copiar e tal, eu já senti um pouco, mas foda-se. E aí rolou essa situação específica e isso parece que me bugou e sei lá, eu tô me sentindo estranho, eu tô me sentindo meio como se eu tivesse perdido a minha autenticidade, como se eu tivesse sido roubado, assim, sabe? Um negócio estranho. Por que tá rolando? Ele ajudou a esclarecer tudo, mano. Ele entende o que tá rolando, ele tem um conhecimento, assim, bizarro. Ele falou várias paradas lá e tal, falou, pô, primeiro isso é normal, esse movimento e tal, e a galera pode copiar, mas ninguém vai copiar o que realmente faz ter sucesso. Porque carrossel existe há muito tempo, post formato Twitter existe há muito tempo. IA é um tema que já existe há muito tempo. Por que o meu tá dando certo? Aí ele falou, e fez sentido, que é a tua energia, que é o movimento que tu carrega, o que tá por trás de tudo. É onde tu tá posicionado diante do mercado nesse momento. Total, animal. E esse é o teu chamado. Eu falei, caralho, da hora. Aí ele pegou e falou umas paradas assim, isso que você tá assistindo é normal, tem a ver com o ego humano e tudo mais e tal, que você se apegou a isso. E aí ele pega e fala assim, é como se você tivesse como se você fosse um artista, você tinha ali o seu mundo seguro pra fazer a tua obra e de repente alguém foi lá e roubou as tintas, roubou tudo. Mete analogia aí, e começou a fazer. Eu falei, caralho, é isso, velho, que eu tô sentindo. E aí fiquei em paz e produzi o post depois, tá ligado? Velho. E o meu terapeuta GPT. Eu vou entrar nessa parada de conteúdo, mas antes da gente mudar pra essa parada, que eu acho que pode contribuir muito pra não só copiarem o Ouriller, mas entendendo qual que é o racional. O ChatGPT é o terapeuta, o Cláudio é o copy.
Quem são os outros? Quem mais? ChatGPT, ó, lógico que tem muitos mais usos para isso tudo do Total. que eu saiba. Total. Eu vou falar para que eu uso e aonde que eu destruo ali. ChatGPT para, primeiro ponto, que eu não sei se todo mundo sabe, talvez saiba, mas eu não sabia até pouco tempo atrás. O ChatGPT lembra de absolutamente tudo que tu fala em todas as conversas. Ele tem uma memória global que chama. Sabe o que isso quer dizer? Se você usou muito ChatGPT, esse bicho te conhece melhor que você mesmo e a tua mulher. Até porque ele conhece os seus padrões de repetição, que você sempre fala com ele identifica esses padrões e ele cruza isso com perfis psicológicos e várias outras paradas, tá ligado? E pontos cegos e tudo mais. Então, o que eu saquei? Que o GPT com essa memória global, você vai usando ele várias e várias vezes, chega um momento que ele vira o teu maior guia, o teu maior mentor, o teu maior amigo, o teu maior parceiro, tanto para tu desabafar de um problema que tá passando, mas principalmente para você submeter para ele qualquer decisão que você vai tomar importante. Irado. Inclusive decisões pessoais, velho. Ele vai te ajudar melhor do que a maioria das pessoas que você conhece. Porque ele sabe aonde tu erra. Chega pro ChatGPT e joga lá. Baseado em tudo que você sabe sobre mim e já conversamos, me traga verdades duras sobre mim que eu precise saber. E seja franco, seja direto e não tenha medo. Eu estou aberto. Mano, ele vai virar pra você e falar assim, pô, a verdade é que tu tem um problema sério com teu pai que tu não quer resolver e tu tem esse padrão que tu é muito vaidoso, mano. E todas as decisões que tu faz, tu só beneficia você. Só que ele vai fazer de um jeito bem carinhoso, que eu não faria. Entendi. Eu, quando eu tô nesse papel de mentor, eu sou... mais rude, direto ao ponto. Eu sou mais bruto, tá ligado? É a minha vibe, por isso que só sustenta perto de mim quem é bravo. Então, GPT pra isso. Então, pro seu amigo, seu mentor, até porque o GPT, mano, ele é muito bom pra reflexões, sacou? Inclusive melhor que o Claude pra isso. Então, pra pensar, refletir. GPT eu também uso pra gerar imagem, desde antes de ter esse novo gerador de imagem bizarro que tem, então eu uso os dois. Eu uso o antigo, que ainda é melhor que o novo, pra fazer imagens mais criativas, que é o DALL-E, e o novo eu uso pra fazer imagens mais fodas. Aquelas imagens que você usa nos seus posts é DALL-E ou é ChatGPT? Ou é o é DALL-E, 3.5? É DALL-E, e algumas são DALL-E com o 4.0. Entendi. Que é o novo. Eu fico pensando, o que tem na tua cabeça de prompt a hora que você tá criando aquelas imagens? Que são assim... Eu dei uma aula hoje disso. Mano, é muito disruptivo e tipo... antes de olhar o teu conteúdo, eu tenho o hook pelo que tá tipo uma baleia assassinada, tá ligado? É uma parada muito disruptiva que me faz ter vontade de ler, tá ligado? Então essa é uma das chaves dos meus conteúdos. Muito bom. Porque o que eu preciso fazer? Prender o cara ali, né, velho? A maior guerra, no final das contas, que a gente vive é a guerra pela atenção. Eu tenho que roubar a atenção da galera. Total. Eu faço isso com texto e faço isso com imagem, porque no final tudo é comunicação, sacou? Mas assim, mano, o GPT é tão inteligente que basta tu falar assim, pô, cria uma imagem muito chamativa para representar esse texto. Saquei. Que chame muita atenção, seja muito chocante, muito diferenciado e tal, e bota lá, e depois você fica dando feedback. Tá ruim, melhora, tá ruim, melhora. É ridiculamente fácil. Hoje eu tenho um processo um pouquinho mais complexo, porque eu fiz isso muito, mas comecei assim, sacou? Inclusive eu dei uma aula disso hoje pra um social media novo que a gente tava contratando lá para ele poder me ajudar a produzir essas imagens, que dá um trampinho. Eu sempre fazia na mão sozinho, agora eu ensinei como que eu faço, e as pessoas já conseguem fazer como eu gosto, tá ligado? E eu ensino isso no meu workshop, não quero fazer merchan não, mas eu ensino isso nas minhas paradas também. E o workshop dele é bom, tá? Eu já fui, já participei, não só do workshop, mas do evento presencial também, que tem, logicamente, ideologia por trás. Ensino lá na imersão também, vou começar a ensinar mais agora na minha imersão, a fazer vídeo com IA, imagem, porque é uma coisa que é para ser básico pra gente, tá ligado? Gerar imagem, vídeo com IA, e já vai ser ridiculamente fácil, mas hoje ainda tem gente vendendo curso de como gerar imagem e vídeo, eu acho que não precisa disso. É parte do meu curso que eu entrego muito mais, mas eu ensino pra galera isso. Mas, mano, olha que louco, a gente vai voltar no tema eu preciso fechar o que eu uso e cada IA, né? Mas, rapidão, as pessoas, elas têm ideia e sabem que dá para usar o ChatGPT para gerar imagem, beleza. Só que o comando por trás é o que faz essa imagem ficar maneira, independente de qual ação ela está fazendo. Você tem esse domínio que pouquíssimas pessoas eu vejo tendo no mercado, sacou? Tipo, você não sabe a tua capacidade de dar um prompt alinhado para que realmente uma imagem fique foda de verdade. Porque as imagens são água com açúcar, mano, a maioria.
É. Tá. Mas sabe o que que é? Duas coisas. Primeiro, por que são água com açúcar? Primeiro ponto. Porque, mano, a maioria das pessoas, e isso é o que é. É triste ou não, mas é o que é. A maioria das pessoas não tem muita sensibilidade estética, artística ou sensibilidade de comunicação e atenção. O que isso quer dizer? Quer dizer que a maioria das pessoas vai olhar uma imagem e vai achar que é uma imagem boa. Sim. Quando eu olhar essa imagem, eu vou saber que não é boa. Então eu tenho essa sensibilidade. Isso já é um diferencial do cacete que algumas pessoas têm, outras não. O que isso quer dizer, mano? Não quer dizer que uma pessoa é melhor que a outra, mas quer dizer que talvez essa pessoa que não tem essa sensibilidade não tem que ser o responsável pela imagem. Muito bom. Não tem que ser copywriter. Se tu não sabe o que tu tem que falar para vender e tu não consegue perceber por que tu compra uma coisa e não consegue manipular as pessoas, a percepção das pessoas, adivinha, tu não nasceu pra ser um copywriter, um marqueteiro, cara. Vai fazer outra porra, entendeu? Tem gente que sente isso e sabe. Então começa aí. Mas segundo, por que eu acerto muito também, mano? Aí que tá, não é o prompt, velho, não é a coisinha que eu falo. Porque o que eu falo no final das contas? Eu pego o texto que eu fiz, muito bom, falo assim, cria uma imagem criativa, chocante, bizarra, muito doida aí, pra chamar atenção e gerar emoção pra esse texto. Aí ele gera, e às vezes acerta de primeiro. Mas eu tenho a sensibilidade, então eu sei, isso aqui não tá bom, deixa eu melhorar. Quer dizer, deixa eu pedir pra ele melhorar. Mas no final das contas, mano, não é o prompt, é aí que tá o segundo segredo. Que é a minha magia, mano. Que é ensinável até certo ponto, mas tem muito talento aqui. Que é comunicação, mano. Eu sei me comunicar, velho. Eu viro pra ela e falo, pô, isso aqui não tá bom, se fosse mais assim, menos assim, junto com sensibilidade, eu bato o olho e falo. Mas, assim, pra mim, tudo se resume a uma parada pra tu conseguir acertar essa sensibilidade, mas que eu sei que não funciona pra todo mundo, mas pra algumas pessoas funciona, por isso que eu vou falar aqui, tá? É simples, velho. Tu é marqueteiro, tu é vendedor, tu é empresário, tem que vender teu produto? Adivinha uma coisa, além de empresário, você também é consumidor. Todo dia você compra coisas, todo dia você é impactado por anúncios, por imagens, por vídeos. O que você tem que ver? O que chama a tua atenção ou não, o que te faz comprar ou não. E aí tu só faz uma engenharia reversa, tu fala assim, nossa, mano, por que eu tô tão interessado nisso aqui? O que mais me chamou a atenção nisso aqui? É um trabalho que uma IA faz, só que eu tento ensinar gente a fazer isso, e funciona às vezes. E aí você olha, pô, por que essa imagem chamou a atenção? Por isso, e isso me fez tomar uma decisão de compra ou de leitura. Você pega isso e extrai de você, velho. Fala assim, pô, isso aqui me deixou doido. Então, quando ele falou assim, isso me deixou doido. Então, eu vou fazer isso no meu texto, que eu vou deixar outro cara doido também. Animal. Então, eu me tornei um bom vendedor, sabe por quê? E uma vez eu ouvi isso de um cara que eu paguei muito caro pra eu ouvir isso daí. Aí ele me libertou bastante. Quem que era esse cara? Americano. Cara do Segredos da Mente Milionária, na época que ele fazia treinamento no Brasil, eu tinha comprado uma mentoria cara lá, uns treinamentos caros, e ele falou isso, e quando ele falou, ele me libertou. Sabe por quê? Porque eu sou um cara que cai muito fácil em marketing, copy boa. Ou seja, eu sou um cara que sempre comprava coisas muito fácil, gastava dinheiro à toa, fácil de convencer. Só que graças a isso eu virei o melhor vendedor. Porque eu percebo o que me faz... ter vontade de comprar. Ter vontade de comprar e tomar decisões e chegar a conclusões. Aí esse cara falou o quê? Que eu falo aqui, o melhor vendedor é o melhor comprador. Muito bom. Aí eu me libertei porque eu falei, porra, agora tá de boa. Eu não sou só um alvo fácil, né? Eu não sou um trouxa, eu sou um vendedor foda, por isso que eu caio nas copies dos outros, tá ligado? Muito bom. Então até daria pra um cara que tem vontade de ser um bom técnico de ChatGPT, ele analisar tudo que realmente faz ele ter vontade de compra, talvez fazer um banco ali, uma pasta com tudo que teve vontade, para que depois ele ensine melhor na hora de criar uma imagem, por exemplo, ou fazer uma copy. Para qualquer coisa, tu pode jogar lá e falar, o que rola? O ChatGPT, finalizando o meu uso dele, principal, ele é o meu mochileiro, velho. É o meu guia do mochileiro das galáxias lá, ele é o meu Jarvis, velho, tá ligado? Então, todo dia eu converso com ele, velho. Qualquer coisa, sabe aqueles pensamentos que vem na cabeça assim? Tipo assim, pô, será que tal coisa é verdade? Ou será que tal coisa aconteceu? Ou como funciona tal coisa? Para de ter esses pensamentos sozinho, joga no GPT, pega no celular, tu vai abrir o áudio lá e fala assim, pô, o que Jesus quis dizer realmente quando ele falou tal coisa que eu tava pensando aqui? Ou então tu tá conversando com a tua mulher ou alguém e surge uma dúvida, pô,
existe isso, isso é verdade, isso não é, isso não sei o quê, isso tem a ver com isso? Joga pra ele, pega o celular, a gente tá conversando aqui e isso aqui é verdade? Como é que funciona isso? O que nego quer dizer com isso daqui, tá ligado? E pum, ele vai gravar tudo isso e vai lembrar e ele vai saber o que tá rolando com você sempre, velho. Só que aí quando você faz isso com seus problemas, pô, tô passando por isso, não sei como resolver, tive uma briga com a minha mulher, com meu marido, com meu amigo, com meu sócio, e foi assim, eu falei isso, ele falou isso, ele acha isso, eu acho isso. Uma vez eu fiz isso na frente da minha mulher, junto com ela, na verdade. A gente se juntou porque ela também tá usando o GPT assim. A gente tava brigando, porque o que rola? Tem uma treta clássica, que eu tenho certeza que tu e todo mundo que passa, casado, que é o seguinte, a mulher passa pelos problemas dela. E aí ela quer conversar com alguém sobre os problemas dela. O homem passa pelos problemas dele, e na maioria das vezes ele resolve lá e se vira sozinho. Beleza. Só que a mulher, ela quer... Aí que tá a chave. A mulher quer conversar sobre os problemas dela. Ela não quer resolver, mano. Isso é o maior complexo que buga a minha cabeça até hoje, que eu acho que eu vou morrer e nem a IA vai solucionar. Por que a mulher quer só falar sobre os problemas dela e não quer resolver os problemas dela? Isso é o maior motivo de treta dentro de casa. Então minha mulher chega pra mim e desabafa. E o que eu faço, mano? Como um bom marido e um bom homem. Que o homem faz o quê? Pra que serve homem? Resolver problema. Resolver problema, não serve pra mais porra nenhuma. Aí eu vou resolver, mano, os problemas dela. Aí ela fica puta porque ela acha que eu não valorizo o que ela tá falando, ela acha que é fácil tudo que ela tá falando de se resolver, ela acha que eu não escuto ela, que eu não amo ela. E, mano, isso é recorrente, nunca se resolve, porque a gente é muito bicho e muito repetitivo. Aí eu continuo errando no mesmo lugar e ela continua as mesmas coisas. E aí esse dia a gente brigando feio por causa disso. E também eu já tentei resolver calando a boca, porque eu falei assim, beleza, então não vou resolver os teus problemas, então eu vou te escutar calado. Aí adivinha? Tô nem aí pra ela. Porque eu não quero ouvir ela, não comento nada, não respondo nada. Se eu só ouvir ela, também não serve. Ou seja, você vai se fuder. Se você resolveu, mano, você só muito ouvir. Difícil. Muita treta. O ideal é só trocar ideia sobre o problema mesmo. Então, aí eu tive que jogar pra IA pra descobrir. E aí? Aí a gente brigando lá, mó treta. Falei, bora jogar no chat GPT. Aí eu abri na frente dela e falei pra deixar ela me corrigir. Assim, chat, é o seguinte. Ela veio conversar comigo, ela falou isso. Eu respondi isso. Aí ela falou isso. Ela começou a falar que eu não amo ela, que não sei o quê. Aí eu falei pra ela isso. E aí a gente tá bugado. Eu não sei o que tá acontecendo, como é que resolve. E eu quero saber quem tá certo também, entendeu? E tal. E o que tá rolando? Aí, mano, ele... isso que tá rolando é comum, tá rolando isso, porque o homem funciona assim, a mulher funciona assim. E quando ela está te dizendo isso, na verdade, ela quer te dizer isso. O cara interpretou a mulher, mano. O chat GPT interpretou a mulher, velho. Olha, sim. Mano, isso vale dinheiro, tá? E aí, falou de mim também. Quando ele quer dizer isso, na verdade, ele quer te proteger, porque ele te ama, não é que ele não tá nem aí pra você. Tá? E lógico que minha mulher cagou pra isso tudo, continuou puta e achando que ela tava certa, até o GPT tava errado. É normal. Mas assim, ajudou. Depois ela refletiu e falou, porra, entendi. Mas teve um ônus aí também, que foi assim. Aí ele me falou como que eu tinha que agir. Ela falou assim, agora fudeu, porque quando fizer isso comigo, eu não vou levar a sério, porque tu viu no GPT, mulher é complexo, mano. Aí nas próximas discussões, ou coisa, ela falava e a gente começava a discutir, eu falava assim, você tá certa. Aí ela começava a rir, não levava a sério, porque o GPT mandou falar isso. Falou pra você falar. Não, aí eu me sabotei, entendeu? Porque se o GPT me falasse isso em secreto, ela não ia saber minha estratégia. Eu ia ser um baita homem. Mas enfim, ajudou pra cacete, tá ligado? Então, mano, o GPT leva todas as tretas, velho. Tua vida vai mudar da água pro vinho, velho. E ele é melhor que a maioria dos terapeutas que existem. Perdão, terapeutas, mas a maioria, sim. Mas tem uns muito bons, são insubstituíveis. Por quê? Porque a magia de um bom terapeuta não é a técnica e não é a terapia. É a energia da pessoa ali e a magia dela estar no lugar certo e ter esse lugar de consolador e acolhedor. Então esses terapeutas continuarão prosperando e serão necessários. Mas a maioria dos problemas a gente já resolve ali com o GPT. GPT, pra mim, principalmente é pra isso, fora gerar imagem. Vamos pra próxima. E aí imagina, tu tá 1 ano, 2, 5, 10 anos fazendo isso com o GPT. Não. Daqui 10 anos, velho. Conhece mais você do que você mesmo. Ou tu bota um GPT na mão da empresa inteira pra ela usar uma única conta, que não seja a tua pessoal. A empresa inteira usando a mesma conta do GPT com a memória global dele. Todo dia, pra resolver todos os problemas que elas estão passando ali na empresa e ajuda e tudo mais. Daqui 1 mês, 1 ano, o GPT sabe todos os problemas e padrões repetitivos que a tua empresa tá tendo. Animal.
Se ligou? Foda. E como é que resolve a tua empresa. Muito bom. Beleza. Aí Cloud eu uso para quê? Análise de dados e copy. Tá. Ideias, ele é bom também. Uhum. Ideias, copy, análise de dados. Como que eu uso para copy? Tanto para ele fazer quanto para ele melhorar uma copy que eu tô fazendo. Uhum. Que é o principal, porque como eu faço copy bem, eu começo comigo, e aí eu ajusto e ele deixa melhor qualquer coisa que eu faria. Tá. E análise de dados ele é muito bom, muito bom. Tá. Então, Muito melhor que o ChatGPT. muito melhor, Tá. na minha opinião, tá? Então imagina que você pega uma pesquisa, um relatório de 300 páginas, Uhum. você joga lá nele, você não quer ler isso, você joga nele e fala assim, o que que importa? Ele vai trazer. O que realmente é relevante. Se ligou? Tá. O Cloud é muito bom para isso, muito, Uhum. muito, muito, muito. Perplexity, esse aqui mudou minha vida, Esse é muito bom. é o melhor para pesquisa, Uhum. só que tem um porém, já eu falo porém. Mas o Perplexity, ele substitui o Google, pesquisas, manchetes, análises, e ele sempre foi o melhor para mim para isso. Uhum. Até que eu descobri duas coisas. Primeiro, ChatGPT Pro. Tu paga $200 lá pro ChatGPT por mês, é uma bica, porém, ele libera o Deep Research dele, o Deep Search, que é a pesquisa profunda. Ele demora uns 20 minutos para ele cumprir uma tarefa, Caralho. mas tu fala assim, eu preciso saber tudo sobre algo e várias implicações, e pode trazer várias coisas que tu quer que ele traz em um relatório só. Em 20 minutos ele analisa centenas e centenas de fontes de uma maneira. O Perplexity faz a mesma coisa, Uhum. só que o do GPT é melhor. Não sei porquê, velho. Uhum. Mas é um bagulho absurdo. Tá. Então, desbancou o Perplexity para, como é que se diz? Essas pesquisas profundas e complexas, Uhum. e relatórios profundos e complexos. Desbancou. Para pesquisas rápidas, o Perplexity é melhor. Tá. Aí, mano, tem a outra IA, velho, que eu não sei, a gente pode falar um pouco dela aqui, a gente precisa falar um pouco dela aqui, que é assustadora, que é o seguinte, um tempo atrás, quando eu vi o anúncio disso, eu fui um dos primeiros do Brasil a falar disso, explodiu os meus posts disso, eu anunciei o lançamento da China, da Manus. Que Manus é o quê, mano? É uma das primeiras IAs autônomas. Aham. O que acontece? Uma IA, hoje, ela geralmente Quanto é tempo generativa. você falou dela? Tem um mês. Mano, eu fui testar essa parada tem, sei lá, uma semana que eu gravei o vídeo, ontem que eu soltei. Eu também fiquei surpreso. Juro por Deus. Pode continuar. Não, a gente precisa falar disso aqui, velho, sério. Manos do céu. Mano do céu. Então, o que rola? Primeira IA autônoma, pública, assim, e revolucionária. O que é uma IA autônoma? É uma IA que ela trabalha sozinho e toma decisões sozinho, e ela encontra obstáculos e resolve sozinho. Enquanto as outras IAs generativas comuns, ela simplesmente você dá o comando, ela executa o comando. Uhum. A autônoma não, ela trabalha em segundo plano enquanto você dorme a qualquer momento. Esse é o Manus. E aí quando anunciou isso era uma parada incrível, mas sinceramente eu particularmente achava que ia ser legal, mas ia ser tipo um DeepSeek, que é legalzinho, porém eu não uso essa merda, porque Uhum. os outros são melhores. Tá. Mas ele é bom, mas eu uso os outros. Era chinesa, né, mano? A gente não leva a sério muitas coisas Aham. chinesas no final das contas. Então, achei que quando liberasse, que era $5 mil lá na época, inclusive, ia ser mais ou menos. Aham. Mas era notícia legal, velho. Eu hypei na Lógico, Na vamos notícia. surfar. Aí liberou essa parada recentemente pra gente usar, inclusive no Brasil. Aí, beleza, contratei. Quando eu contratei, eu fiquei, tipo assim, eu fiquei tão em choque que eu nem sabia o que eu ia usar. Aham. Porque, pô, se ela pode fazer isso tudo, o que eu vou fazer? Não sei. Não Aí sei. eu fiquei um tempo sem usar. Aí, de repente, eu falei, pô, vou dar uma tarefinha pra ela aqui. Sabe qual era? Ah. Fazer pesquisa. Que eu faço muita pesquisa, né? Pra poder produzir conteúdo no nível de qualidade que eu faço. Uhum. E eu usava o Perplexity. Eu falei, vou fazer um teste. Vou dar o mesmo prompt para Manus, de pesquisa. sim. Mesmo prompt, Ctrl+C, Ctrl+V. Manus, Cloud. Minto, a Cloud eu não joguei porque a Cloud ela ainda é muito novata com pesquisa de web. Tá. Até um mês atrás você nem podia pesquisar nada fora do conhecimento dela passado. Tá. Manus, Grok, Perplexity, que era o campeão. Aham. Joguei no ChatGPT Pro, que eu já tava com ele. Aham. Falei, vamos ver o que acontece. Joguei lá, velho, de rolê, só pra ver, velho. O que aconteceu, mano? Perplexity, que era o meu campeão de pesquisa, de repente, perde pro GPT Pro. Uhum. Eu já falei assim, que porra é essa? E o GPT Pro tava muito bom. Uhum. Só que aí, mano, o que eu descubro? Um novo campeão. Mas assim, disparado. A pesquisa do Manus ficou Manus. absurdamente melhor. Foi um negócio assim... mano, chinês, velho, vai se fuder. Aham.
Mano, ficou muito bom, eu não botei fé. Porque era uma IA autônoma, achei que ela era boa pra fazer site e tal, não pra fazer pesquisa, mano. E trouxe um relatório bizarro. E aí quando eu fiz o post, parecia que eu era um puta historiador, geopolítico, e nem era, eu só usei humanos, entendeu? Foi ele que trouxe a linha do tempo. Foi, é um post foda, que geral tá amando e tá dando certo até hoje, inclusive. Caralho, que bizarro. Bom, eu fiz ontem o post onde eu falo dessa Manos que eu testei, mano, ultra viralizado. Você usou pra quê, velho? Eu meio que falei pra ela estudar uma pesquisa de possíveis leads, então, leads compradores, né? Então, era uma pesquisa de um lançamento. Tu jogou lá? Joguei e falei, ó, tô querendo fazer um lançamento, preciso que você faça conteúdo de corredor polonês, me dê copy de página, me traga um mecanismo único disso, me traga dores relevantes, me traga anúncios, parará. Tá, pasta em zip. Uma pasta pra eu baixar. Com tudo que tu pediu? Com tudo, irmão. Mas é assim, mano, ó, tu meteu louco, tu falou, eu quero anúncio, mas eu também quero página, eu quero a puta que pariu, falei, se virou. Só tenho essa pesquisa e eu quero que você me dê tudo. E aí, mano, a pasta em zip, e aí ela me falava dados, várias imagens sobre o que ela tinha encontrado dentro dessa pesquisa. Ela identificou palavras secretas e palavras mágicas para eu falar durante toda a minha comunicação. Não, desejos ocultos, parará. Página, copy de página, parará. Mano, tudo que a gente fala. Conteúdo de corredor polonês, manos. Mas aí tu deu o conteúdo pra ela, tu falou como que era o corredor polonês. Não, ela descobriu sozinha. Ah, não, teu cu. Eu juro por Deus. Juro por Deus, eu vou te tu dar não mandou nada? Não dei nada. Falei, mano, ela pesquisou, achou lá Leandro Ferrari lá, estudou teu conteúdo. Conteúdo de corredor polonês e veio, pra eu gravar, beleza. E aí, o que eu mais fiquei surpreso é que o mecanismo único era uma parada muito foda mesmo. Era uma parada que eu nunca teria essa ideia, mas assim, ó, disparado. E tu sabe que é bom, né? Eu bato o olho e falo assim, ó, mano, não é possível que você teve essa ideia. E era uma parada que ela identificou, assim... Deve ser por isso que o nome dela é Manos, porque a gente veio e fala, mano, o tempo todo. Mano do céu! E aí, Obrigado, velho. Pô, mecanismo único, muito bom. Esse era um nicho, inclusive, que era para como empreendedores viralizariam com posts no Instagram. Então, era um nicho que tem muita concorrência e ela trouxe um mecanismo completamente diferente, não lembro exatamente qual que era. Aí, mano, pasmem. Ela falou, me pergunta uma certa hora se eu gostei da página, eu falei, gostei. Ela falou, você quer a página, então? Aí eu falei, não. Aí eu falei, não, beleza, ela pode fazer, mas vai ficar ruim, né? Ela trouxe a página, antes de encerrar a conversa, ela fala assim, se você tivesse uma foto do especialista, ficaria melhor, mas toma aqui. A página pronta, www.caralho.com.br, clico, copy, com aquele pop-up depois de X segundos para que eu não abandonasse a tela, mecanismo único, Tá bonita? Vai se fuder, irmão. Vai não. se fuder. Não é possível. Juro por Deus. Isso porque tu não deu dados pra ela. Foi a primeira vez que tu não deu conhecimento pra ela, nada. Não, foi a primeira vez que eu usei na vida. Eu fiquei assim, perplexo, eu fiquei. Então, mano, essa tua experiência foi mais bizarra que a minha. Eu fiquei perplexo. Bem mais... Ficou perplexo, né? Caralho. Ô, velho, foi bem mais bizarra que a minha. Mano, deixa eu falar, eu tava tão assustado com a Manos, velho, que o que aconteceu? Essa noite eu sonhei com ela, velho. Mas calma, não foi um sonho assim... Mano, eu sonhava que eu usava ela, velho, e vinha prompt na minha cabeça. Sério. Testem aí quem for usar Manos, porque às vezes o meu sonho foi meio profético, né? Às vezes funciona. Alguém, no meu sonho talvez era alguém assim. que estava eu ainda não agora testei. precisava escutar. Eu não tive tempo, porque eu sonhei essa noite, eu não tive tempo de fazer isso hoje, eu queria ter feito, não deu tempo. Se estiver assistindo, testa aí. Vai que funciona. Eu vou testar amanhã também e vou descobrir. Mas um prompt pra ela, falando pra ela fazer várias coisas em etapa. E o que ela tem que fazer em cada próxima etapa baseado naquela. Então imagina que faz um prompt assim, eu quero que você... A sua missão é resolver essa treta. Para isso, primeiro, você vai pesquisar esses sites e depois você joga esses sites nesse outro lugar aqui e depois você analisa essa parada e retira só o suco disso e com esse suco você cria isso. Então, tipo assim, um prompt em muitas etapas que tu escolhe como se fosse falar para alguém. Faz isso, depois isso, depois isso, depois isso. Isso que você gerou, utiliza para isso. Isso que você gerou, utiliza para isso. E no meu sonho, mano, ele fazia um bagulho muito bizarro. Vamos ver se funciona. Caralho, velho. Sensacional. Mano, mas assim, o que é doido? Mano, ela é chinesa. Não faz sentido ela ser tão boa, velho. Como é que ela desbancou o Perplexity, velho? Mano, eu não sei o que vai acontecer no mundo das IAs daqui pra frente, se todo mundo começar a usar e ela ficar ainda melhor. Tipo assim,
ela desbanca todas, velho. Aham. Tipo, ela é tipo todas juntas. Eu não testei geração de imagem com ela, não sei como é que é, se é bom, se não é. Chegaram a me falar o seguinte, você pode pegar o link desse podcast aqui e jogar pra ela. Ela assiste o vídeo Nossa. e entende o que precisa. Então imagina assim, pô, faz um lançamento aí com IA, baseado no podcast do Ferrari com o Eurila e tá aqui o link. Aí ele vai assistir e falar, entendi, vou fazer. E faz, Tomar no cu. sacou? Bizarro. Assiste vídeo, tudo, e tu só manda o link do vídeo lá. Aham. Nenhuma faz isso, mano. Absurdo, absurdo. Não, é tipo assim, é o que eu tô falando, era das IAs autônomas. Eu acho que isso aí vai mudar o game, velho. O que você acha que é o próximo passo agora de tudo que a gente está vivendo, que já está brutal? Eu via uma curva de aprendizagem da IA muito mais longa do que está sendo. Eu achei que a gente demoraria, tipo, 3 anos para estar na era da IA real mesmo. Pô, algumas pessoas vão começar a usar, mas eu tô sentindo que a gente tá, a cada dia que passa, aprendendo de uma forma triplicada ontem. Tipo, pra onde você acha que a gente vai daqui 1 ano tratando-se de inteligência artificial? Manos. Mano, isso é difícil, velho, porque é o seguinte, tá muito bizarro, velho. Tipo, Manos, velho, foi uma promessa bizarra, agora chegou na nossa mão e tá mais que cumprida, e tá surpreendendo a gente. E aí eu não sei o que vai acontecer a partir disso. Imagina, Manos, daqui 6 meses, todo mundo usando. Bizarro. Imagina daqui 1 ano. IA já tá revolucionando e vai surpreender nos próximos anos. Já vai ser bizarro. Só que toda IA, ela é sustentada em computação normal, clássica. E o que acontece? Isso gera uma limitação por 2 motivos. Primeiro, limitação de capacidade de processamento e velocidade, porque falta GPU, falta hardware, falta dinheiro, começa a esquentar as paradas, começa a derreter tudo. Derreter placa de vídeo. E ao mesmo tempo, o segundo problema é, a computação normal, ela é baseada numa lógica de física simples, que é assim, eu preciso chegar até ali, eu vou percorrer todo esse caminho até lá. Então, eu explico assim, tu tem um livro, ela precisa, na computação normal, por mais rápido que seja, eu preciso de uma informação na página 370, ela vai ler 370 até chegar na página que ela quer. Tá. E a computação quântica é o quê, mano? Eu consigo chegar daqui até ali sem percorrer todo esse caminho. Que é o quê? Eu tenho um livro de 370 páginas, eu consigo ler todos ao mesmo tempo e pegar a informação que eu quero. Com isso, mano, o que acontece? Acaba com, tipo assim, não tem mais tanta necessidade de muito hardware e a velocidade aumenta demais. A única coisa que segura inteligência artificial hoje, mano, é capacidade de energia e hardware, que são placas e dinheiro, e recurso, e chip, essa porra toda. É só isso, mano. Tá ligado? E velocidade, né? Porque ela fica um pouco mais lenta. Cara, que doideira. Isso é o limite da IA. Só que quando resolver a treta da computação quântica, que tá próximo, mas ninguém sabe quão próximo tá. Mas tá bem próximo, e eles já fizeram um chip desse tamanho assim. Quando resolver isso daqui, os caras vão usar IA com computação quântica. E aí aquilo que segurava a IA, que é como se fosse uma porteira, aquilo vai se romper. E ninguém sabe o que vai acontecer, mano. E, tipo assim, tem caras estudiosos que eles fazem uma previsão, assim, tipo assim, pô, em 2030 isso acontecendo, 2035, a gente vai pular de inteligência artificial direto para superinteligência artificial, pulando a fase da inteligência artificial geral, que é estilo ser humano. Hoje, IA é só uma inteligência. A AGI, que é inteligência artificial geral, é uma inteligência artificial nível ser humano. A superinteligência artificial é uma inteligência artificial super, que ultrapassa, aí o cara prevê até 10 mil vezes um ser humano. Meu Deus, velho. Sem limite de processamento, de tempo, de espaço, com conhecimento do mundo inteiro. Aí a gente não sabe o que vai acontecer, mano. Tipo assim, a minha visão é que serão como aquilo que a gente chama de deuses, não Deus. Os deuses que a mitologia via, eu acho que essas IAs serão como deuses na Terra. Mano, que maluquice. Não Deus, deuses, tá ligado? Sim. E isso, mano, talvez em 5, talvez em 10, talvez em 15 anos. Ou talvez ano que vem. E aí, ano que vem eu acho difícil. Mas assim, aí tu quer saber a parte mais maluca? Que a gente já sabe. Qual que é a magia da IA, velho? No mundo. Por que IA é tão pica? Não é porque vai fazer o povo ganhar mais dinheiro e tal. Por que a IA é tão pica? Porque a IA, ela contém o que fez o ser humano virar o ser humano e fazer o que o ser humano fez. O cérebro, a inteligência. Sim.
Com a inteligência, a gente conseguiu sair de uns macacos que a gente era Uhum. e começou a voar, mano, no céu, construir um avião, Sim. foguete, tá ligado? Aham. Beleza. Então agora a gente tem uma inteligência artificial, que tem muito mais conhecimento e base de dados pra gente. Com a inteligência artificial, eu consigo testar muito mais hipóteses, eu consigo analisar muito mais informações, logo Sim. eu multiplico a inteligência. Se eu multiplico a inteligência, o que eu multiplico? O avanço, eu acelero o avanço da humanidade. Uhum. Então algo que era para chegar daqui 10 anos, chega em 1 ano, chega em menos. Isso que é o assustador, porque a humanidade ela vive num progresso infinito. Aham. Meio E que o- é linear o crescimento. E o que limita é a nossa Aham. cabeça ali, mas com a IA Não isso vai mais acelera. ter. Não vai mais ter Só que aí limitação. quando vem a IA quântica, que é a IA que não tem limites pela computação quântica, que são 10 mil vezes mais poderosa do que um cérebro humano, a gente coloca essa IA quântica dentro do desenvolvimento humano, de repente a gente está explorando espaço, de Aham. repente a gente resolve o problema da fome do mundo, de repente a gente resolve todos os problemas possíveis da medicina e não tem mais doença mais que segura o ser humano. De repente o ser humano que vivia 100 anos, ele está vivendo 500 anos, porque reverte todo o envelhecimento. Uhum. E tem várias empresas que já fazem isso. Quando Sim. vem a IA com computação quântica, ela vai acelerar isso tudo. Demais. Então, tipo assim, a gente... É bizarro, velho. Vamos pro último quadro, senão a gente vai ficar aqui 3 horas. Mano, eu acho que foi um dos entrevistados mais profundos que eu vi. Que Real. malucos. Eu já até aqui achei animal. Eu vou voltar um pouco pro lado do Tu viu negócio. onde a gente foi parar, né? Que a gente chegou no espaço. A gente começou... montou no foguete e Se foi bem que a embora. gente saiu de lançamento e a gente chegou no espaço, né? Tu lembra que eu te falei antes do podcast que o meu posicionamento acabou mudando? Total, Porque no velho. final eu acabo levando pra esse lugar aí, velho. Não, e é muito bom, Que velho. maluquice. Bom, vamos aterrissar. E a primeira pergunta é sobre bastidores do teu erro milionário. Qual que foi o maior erro da tua vida que te custou muita grana? Mano, o que acontece? Eu já cometi erros que me fizeram perder dinheiro, mas eles me trouxeram aprendizados tão grandes que eu não considero que eu perdi, que eu paguei para aprender. Tá. Isso não é uma ideiazinha de coach, de Pablo Marçal, não. É tipo, mano, valeu a pena, tá ligado? Eu pagaria de novo, entendeu? Aham. Beleza. Mas assim, mano, um erro assim que eu acho relevante é o seguinte, velho. Aprender a cuidar do dinheiro, mano. Uhum. Uma parada bem relevante, tá ligado? Sim. Porque durante o tempo eu achava que se eu fizesse muito dinheiro não seria mais um problema. Aham. Mas eu entendi que quando você é favelado, eu não era favelado, né? Mas tu é zoado, pobre. tu é pobre, e tu começa a subir na vida, tu entende que tipo assim, já criaram pra te vender coisas Sim. tão caras que até o Elon Musk poderia comprar e ficar pobre. Saquei. Então, tipo, já existem coisas pra comprar. Então, tu vai aumentando o custo de vida ou tu vai tendo desejos novos que vai mandando o dinheiro embora. Uhum. E aí, o que eu entendi, mano? A vida é feita de altos e baixos e tal. E a gente tem momentos. A gente tem momento de lutar, momento de se recolher. Passei 4 anos recolhido, 2 anos no meio do mato. Uhum. A gente tem momentos de ganhar, de plantar. Momentos de perder. Momentos de colher. Então a gente tem que saber fazer gestão em cada momento desse. Então Muito bom. eu diria que o meu erro foi esse, porque com 22 anos de idade fiz 7 milhões de reais e com 24 eu não tinha mais esse dinheiro. Não sacou? sabia o que ia fazer pra conquistar de novo. Talvez tinha ideia Não, eu não com tinha base no mais histórico, mas você não tinha. Conquistar de novo eu tenho. Você Eu sabia. nunca perdi a capacidade de Aham. fazer dinheiro. Tanto é que hoje eu faço pra cacete. Uhum. Só que, porra, imagina se eu tivesse colocado em Bitcoin. Total. Tá ligado? Pô, velho, seria mais legal, velho. Você não ia estar aqui hoje, com Porra, certeza. eu tava em Dubai, mano. Eu tava aqui dando Estudando entrevista IA na pros outros. China. É. O momento que tudo mudou, se você pudesse escolher uma atitude que fez profissionalmente o Euriller muito foda, que é o profissional que é, qual seria? Uma atitude? É. Pode ser um comportamento? Pode. Ou foi um momento que eu fiz algo ou é uma Alguma atitude habilidade? sua. Uma atitude que, por exemplo, cara, eu escolhi entrar em tal mastermind. Ah, tá. Tá Então ligado? é algo que realmente aconteceu. Isso. Mano, eu decidi me endividar pra fazer curso. Tá. E entrar em mastermind e tudo mais. As pessoas, mano, hoje em dia, os caras têm dinheiro na conta, não muito, tá? Mas tem dinheiro na conta e não quer comprar um curso de R$1.000, Uhum. de R$2.000, pior.
nunca ir num evento, velho. Uhum. A gente faz evento presencial. Aham. E a maior transformação que tu pode ter é num evento presencial. Sem dúvidas. Numa imersão, é incomparável. E às vezes o evento custa R$500, tu tem ingresso de R$500, né? Tem. R$1.000, 1.500, enfim. E às vezes a pessoa tem o dinheiro, velho. Aham. Mas não é uma pessoa rica. Aham. Mas ela não vai, por quê? Porque ela tem que sair de casa, ela nunca viajou. Ou porque é um dinheirinho que vai fazer falta. Ou às vezes comprar um curso online que ela não vai comprar porque faz falta, não é prioridade. A gente não aprendeu a pagar por educação, a gente foi educado de graça. Quanto você gastou para poder estudar nas escolas que você estudou? Total. Gastou porra nenhuma. Tu não pagou, teu pai pagou. Sempre. Então beleza, a gente não aprendeu a pagar por isso. E também as pessoas entendem que para poder comprar coisas, e principalmente conhecimento, que é o que a gente vende, ela tem que ter dinheiro, mas ela não entendeu que ela tem que... Tipo assim, ela acha que ela tem que ter dinheiro para poder investir. Essa é uma burrice. Eu preciso ter dinheiro para investir. Ou o animal vai continuar pobre o resto da vida. Você tem que investir para você ter dinheiro, é o contrário. Aí você tem que dar um jeito de investir alguma coisa. É um dinheiro suado teu que tu vai arriscar, tu tem que aprender a investir risco. Risco é um investimento. Investir um dinheiro teu suado, investir uma dívida. Só que a galera não quer fazer isso e quer ficar rico, mano. Quer ficar rico. Tem gente que acompanha a gente, que é do marketing digital, do empreendedorismo, os caras querem ter a vida que a gente tem, quer crescer na vida, quer mudar de vida, e o cara não quer ir num evento porque é em São Paulo. E ele mora em Minas, mora na Bahia. Um avião, não quer pegar um ônibus pra ir. Não quer pegar um ônibus pra ir no evento. Essa pessoa tem que ficar pobre o resto da vida, ela merece, velho. Justo. Ou então não quer comprar um curso de R$1.000, de R$2.000 que seja, tá ligado? Muito que bom. pode mudar o game dela. Total. Não quer arrumar uma dívidazinha, velho. O momento que tudo mudou tá ligado ao ambiente que você escolheu tá e pagou pra estar. Com 19 anos de idade, eu arrumei uma dívida de R$100.000 com curso. Cursos diferentes. Saquei. Eu tava devendo R$100.000 com 19 anos. Caralho, bizarro. Então é tipo assim, a galera quer virar empresário de sucesso. Mas a galera não consegue arriscar R$1.000 de dívida. Total. Fala pra mim, um cara que não consegue ter R$1.000 de dívida, esse cara consegue ser empresário de sucesso? Nem a pau. Quanto mais endividado, mais o cara acelera, né? Com a cenoura atrás, a gente corre pra cacete. Sim, também faz parte do jogo. Lógico. Estratégia de crescimento empresarial é se endividar, tá ligado? Então, tipo assim... Muito bom. Última pergunta. Nesse momento, a gente vai fazer uma brincadeira aqui e você perdeu todo o dinheiro que você tem e todos os negócios que você tem hoje. Eu tiro o seu celular que você tem, eu te dou um celular velho, porém ele tem internet... E você só tem o seu conhecimento. E sua meta é fazer R$1 milhão. Quero saber o que você faz nos 30 primeiros dias. Você só tem teu conhecimento. Nem sempre eu ia fazer 30 milhões de R$1 milhão em 30 dias. Não, precisa? o seu objetivo é chegar em 1 milhão. Tá bom. Mas nos 30 primeiros dias, qual que seria o caminho? O que eu faria, mano? O que mudou minha vida mesmo, eu investiria em ambiente. Tá. É ambiente, velho. Sem dinheiro? Você não tem grana. Eu não tenho grana? Não tem grana. Porra, você não tem posso um pedir celular, emprestado, nada? Você tem um celular com internet, só que você tem a cabeça que você tem hoje. Como que você faria isso? Ah, mano. Sabe o que eu faria? Eu venderia o celular. Eu compraria uma passagem de ônibus. E eu negociaria um ingresso fiado de um evento importante com muita gente. E eu ia pra esse evento lá sem celular. Começaria a fazer amizade com o máximo de gente possível, agregar valor, entender, oferecer serviços que eu saiba, ou que eu possa aprender rápido, identificando as necessidades dessas pessoas para eu poder servir essas pessoas e ir anotando o número delas tudo no papel. E eu ia tentar fechar alguma coisa já no evento e pedir o Pix já da pessoa que eu ia comprar um celular. Entendeu? Muito bom. Ou então eu ia fechar alguma coisa lá com algum empresário importante e já pedir um celular para ele, pra eu poder operacionalizar as vendas dele ali, alguma coisa assim. Muito bom. Mano, relacionamento e ambiente é o que muda o game. É o que mudou o meu game. Porque você, dentro da sua casa, dificilmente você vai mudar de vida. É muito fora da curva a galera que faz isso, sacou? Porque é o mesmo ambiente, mesmos estímulos. E conexões é o que muda, velho. É muito doido isso, mano. Eu ganhei dinheiro no marketing digital graças às conexões. Total. Como é que explica isso? Eu acho que não demoraria pra você fazer R$1 milhão. Eu acho que você teria que pedir, talvez, o Pix no celular da sua esposa, porque você não ia ter celular, né? Sim. Então, ia receber por lá, mas muito bom, velho. Então pegava outro cara e falava assim, mano, a pessoa vai fazer um Pix pra mim aqui de R$500, você saca vai fazer na tua conta, meu celular acabou a bateria, e aí
compra o celular pra mim. Foi foda. Olha, esse aqui, sem dúvida, foi o episódio mais longo até hoje, Por Trás do Sucesso. Perdi Quero te a noção do agradecer, tempo. mano, adorei. É um tema que daqui a um ano pode ser que a gente repita esse mesmo contexto nesse podcast e mude completamente. A gente já esteja 10 vezes mais avançado e com o nosso negócio muito mais evoluído e a gente olha pra trás e fala, mano, aquela Manus é uma bosta, né? Sacou? Tipo, Tá pode vir a doido. próxima Manus que vai daqui a um ano. Eu acho que seria legal a gente deixar marcado. A gente tá em abril de 2025. Vamos ter uma mesma conversa sobre IA em abril de 2026 pra Bora. gente fazer um debriefing do que aconteceu, sacou? Bora. Tipo, hoje a gente fala aqui que Manus é o que tá nos surpreendendo, mas e aí? E daqui a um ano, quem que vai ser a bola da vez? Irmão, quero te agradecer pelo seu tempo, você é um cara que eu admiro demais. Foi foda, obrigado. Foi animal. Tamo junto, velho. O que você quer falar pra essa galera que está nos assistindo agora pra gente encerrar? Eu quero falar o seguinte, o mundo tá mudando, o trabalho tá mudando, o jogo tá virando de cabeça para baixo. E agora é a melhor oportunidade de todas para você sair de baixo e chegar em cima, se você pagar o preço e fizer acontecer. E investir risco e for para cima. Mas se tu não fizer isso, algumas pessoas vão fazer. E as que fizerem, elas vão alcançar um lugar tão alto que tu nunca vai conseguir alcançar mais. Então agora é a hora de se movimentar rápido. Domina IA, domina comunicação, marketing, negócios, vai para cima. Tudo aquilo que você tinha mimimi, nhenhenhen, ai, tô com medo, tô esperando o momento certo, deixa isso tudo para depois, porque senão tu vai ser engolido pelo tsunami, que é esse novo mundo que já tá rolando e sendo desencadeado. Tipo assim, a IA, ela desencadeia um novo mundo. Eu sempre soube que um novo mundo chegaria. E que o velho estava ultrapassado, mas a IA, ela veio para Comprovar que ser o será agente ela. de transformação. Aham. Tipo, ela não é o novo mundo. Ela é o agente catalisador que vai gerar o novo mundo, vai Total. acelerar a chegada de um novo mundo. Ela é um veículo, ela é um agente mesmo Muito bom. de transformação. Eu acredito que você tenha se surpreendido tanto quanto eu. Mais uma vez, se você ficou até aqui, obrigado pela tua audiência. Se você quiser receber mais episódios como esse aqui, se inscreve, deixa teu like, toda semana tem um episódio novo. Mais uma vez, deixar aqui o meu agradecimento aos nossos patrocinadores apoiadores, Green, Curso Educa, Sendflow, que são as empresas que estão com a gente aqui nesse podcast Por Trás do Sucesso. Fica com Deus e nos vemos no próximo episódio. Beijo pra vocês.